Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero te convidar para a nossa aula de número 12. Isso, aula de número 12 da obra O Livro dos Médiuns. Espero que estejam todos bem, muita alegria, muita paz no coração nesses dias difíceis, né, que estamos vivendo, né, com o mundo em guerra, corrupção se avantajando e a vida humana sendo desrespeitada, né? Limpeza étnica em certos lugares, guerras assim a troco de nada, com total desrespeito com relação à vida humana, a vida humana cada vez sem valor para muita gente, né? E a vida humana é importante, toda vida humana ela é importante. Cada um de nós, cada vida humana é muito especial, é muito importante e deve ser preservada e não eliminada. Bom, me perdoem aí por essas reminiscências, mas vamos então direto ao ponto, né, dando prosseguimento aqui no estudo de O Livro dos Médiuns, exatamente do ponto onde paramos na nossa aula de número 11. Estamos, então, na primeira parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 3, que se chama O Método. E aí Kardec encerramos a aula passada numa descrição interessantíssima que Kardec faz dos tipos de espíritas, né? Você que está me ouvindo, que é espírita, né? Você já se enquadrou aí, já é um bom exercício, né? Que tipo de espírita você é, né? É o espírita experimentador que só quer conversar com os espíritos, você só quer o fenômeno, ou você é um espírita imperfeito, né? Espírita imperfeito, que, claro, estuda, percebe o conteúdo do espiritismo e entende que precisa empreender muitas mudanças, mas ainda não conseguiu. Eu me enquadro nesse tipo, tá? Bom, aí vem o terceiro tipo, que são os verdadeiros espíritas, né? Aqueles que representam o verdadeiro cristianismo na forma espírita, ou o verdadeiro espiritismo na forma cristã. Eu busco esse nível, eu busco chegar lá, mas ainda não consegui não. E o quarto, enfim, né, que são os espíritas exaltados, que tudo acreditam, tudo santificam, idolatram muita coisa e tudo, enfim. Eu não sou também esse tipo não, tá? Mas então, qual é o seu tipo aí? Claro, não precisa dizer aqui no grupo, não. Eu me expus porque eu me sinto muito à vontade, mas eu acho que é uma autoanálise íntima, crítica e íntima, tá bom? O que você acha então? Bom, aliás, eu acho que é uma excelente reflexão, né? Pessoal, para cada um de nós fazermos. Essas descrições todas estão no item 28, né, do capítulo 3, da primeira parte. Vamos começar hoje no item 29. No item 29, Kardec escreve o seguinte: os meios de convicção variam extremamente segundo os indivíduos. O que persuade alguns não produz nada nos outros. Tal é convencido por certas manifestações materiais, tal outro por comunicações inteligentes, a maioria pelo raciocínio. E aí é muito interessante, né? Kardec lembra aqui, né? Alguns alguns são convencidos pelas manifestações, né? Outros pelo conteúdo das comunicações e outros pelo raciocínio, que deveria ser, aliás, uma comunhão, uma comutação entre o aspecto das comunicações e o raciocínio lógico em função e sobre essas comunicações. Assim deveria ser o convencimento ou
ou a chegada à conclusão dos valores que a doutrina espírita nos mostra, né? Bom, mas Kardec continua. Podemos mesmo dizer que, para a maioria dos que não estão preparados para o raciocínio, os fenômenos materiais são de pouco peso. Quanto mais esses fenômenos são extraordinários e mais se afastam das leis conhecidas, mais encontram oposição, e isso por uma razão muito simples: a de ser naturalmente levado a duvidar de uma coisa que não tem sanção racional. Cada um, desculpa, cada um a encara sob seu ponto de vista e se explica à sua maneira. O materialista nela vê uma causa puramente física ou uma fraude. O ignorante e o supersticioso, uma causa diabólica ou sobrenatural, ao passo que uma explicação preliminar tem por efeito subtrair as ideias preconcebidas e mostrar, se não a realidade, pelo menos a possibilidade da coisa. Compreende-se antes de a ter visto. Ora, desde o momento em que a possibilidade está reconhecida, a convicção tem 3/4 partes feitas. E que lúcido, né? Que lúcido o que Kardec nos escreveu aqui. Olha, eu convido você ou a ouvir de novo o item 29, ou, que é melhor ainda, acompanhar, ler no livro, tá? No livro dos médiuns, porque Kardec, ele entabula um nível de raciocínio muito interessante mesmo. Quando ele nos convida a imaginar que primeiro é preciso usar o raciocínio, é preciso entender a teoria, é preciso compreender as leis envolvidas, ou seja, raciocinar, que é o exercício do pensamento. E aí, quando você exercita, quando você treina, quando você desenvolve, quando você exalta esse exercício do pensamento, enfim, quando você aprende a pensar, a raciocinar, fica tudo mais fácil, o fenômeno em si fica secundário. Você tem agora o ferramental necessário para analisar os diálogos, analisar as conversas, e isso é muitíssimo importante. Eu diria, inclusive, que isso é fundamental. É aprender a pensar por si mesmo. Tem até uma música do Legião Urbana, onde o Renato Russo canta num trecho assim: e pensar por si só é coisa muito séria, e isso é muito importante mesmo. E não ser, como se diz, Maria vai com as outras e pensar como a massa pensa. E nem sempre a massa pensa aquilo que é correto, aquilo que é coerente, aquilo que é verdadeiro, aquilo que está sobre o escopo da razão, como Kardec tanto nos recomenda. Bom, e agora muito interessante mesmo, no item 30 do capítulo 3, primeira parte, Livro dos Médiuns, eu faço questão sempre de ficar repetindo as coordenadas da leitura para você não se perder. Sobretudo se você tiver, o que é melhor ainda, assistindo essas aulas, acompanhando com o Livro dos Médiuns, é melhor ainda. Vamos lá. Item 30. É útil procurar convencer um incrédulo obstinado? E aqui não esqueçamos que Kardec está nos concedendo um manual, até para a divulgação também da doutrina, para a divulgação dos fenômenos e para a própria conversação sadia, proveitosa e profícua a respeito desse tema. Então, é útil procurar convencer um incrédulo obstinado? Dissemos que isso depende das causas e da natureza da sua incredulidade. Frequentemente, a insistência que se põe em persuadi-lo leva-o a crer em sua importância pessoal, o que lhe é uma razão para mais se obstinar. Às vezes você insiste muito numa coisa, né, que a pessoa a quem você está insistindo deve pensar: olha, isso é pessoal dele, ele está defendendo com tanto afinco isso porque é interesse dele. Não é a causa em si, é o interesse que ele tem por isso. Então isso às vezes prejudica muito, né?
E Kardec continua: aquele que não está convencido nem pelo raciocínio, nem pelos fatos, deve suportar ainda a prova da incredulidade. É preciso deixar à providência o cuidado que lhe proporcionar, o cuidado de lhe proporcionar circunstâncias mais favoráveis. Muita gente não pede senão receber a luz, para não perder seu tempo com aqueles que a recusam. Dirigi-vos, pois, aos homens de boa vontade, cujo número é maior do que se crê, e seu exemplo, em se multiplicando, vencerá mais resistência do que as palavras. E aqui é interessante quando Kardec lembra: deixa a providência agir. E aí me vem à mente uma coisa interessante e que é verdadeira, na minha opinião. Cada um tem seu tempo. Isso que Kardec acabou de falar, que é providencial, o trabalho da providência, isso nos remete à maturidade, à experiência, ao passar do tempo. Tem muitas coisas, eu tiro por mim mesmo, tem muitas coisas que eu só fui admitir como verdadeiras e até mesmo como sérias, só fui admitir com o passar do tempo, com o avançado da idade, com o passar do tempo, porque aí nós vamos adquirindo experiência, e a vida é muito importante por isso. A vida, ela tem esse aspecto importantíssimo, que é o de nos conceder experiência. Experiências, inclusive, no plural. No nosso dia a dia, ao longo do dia, nós vamos vivenciando coisas, e no passar do tempo, no passar das horas, dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, nós vamos vivenciando coisas, experienciando coisas, sendo testemunhas, muitas vezes oculares, de certos fenômenos, de certas situações, de certos acontecimentos, e isso serve de alimento para o nosso cérebro, e o nosso cérebro processando essas informações, que esse alimento que eu falo é um alimento informacional. Isso vai nos nutrindo de dados, de informações, e nós vamos começando a pensar, sabe, a ruminar, a, enfim, exercer o raciocínio lógico, e às vezes nem precisou de ninguém te convencer, você mesmo se convenceu. A vida muitas vezes convence, não é verdade? O que você acha sobre isso? Bom, Kardec continua, e agora olha só que interessante. Aqui sim, assim Kardec fala algo que isso deveria ser o ponto principal das nossas questões quanto ao espiritismo. O espiritismo tem o seu lado científico, tem o seu lado filosófico, que nos leva, ambos os lados, nos leva a gigantescas questões. Mas o lado filosófico nos traz consequências morais, e isso é mais importante do que tudo. Vejam bem, ou melhor dizendo, ouçam bem o que Kardec escreve. O verdadeiro espírita não deixará jamais o bem por fazer, corações aflitos a aliviar, consolações a dar, desesperos a acalmar, reformas morais a operar. Aí está sua missão. Nisso também encontrará sua verdadeira satisfação. O espiritismo está no ar, se espalha pela força das coisas. E porque torna feliz os que o professam. Quando seus adversários sistemáticos o ouvirem ressoar ao seu redor, mesmo entre seus amigos, compreenderão seu isolamento e serão forçados ou a se calar ou a se render. Eu deveria até ter lido isso por último, porque realmente o que chama a atenção é isso que Kardec sublinha. Eu vou ler de novo, porque isso é fundamental. O verdadeiro espírita não deixará jamais o bem por fazer, corações aflitos a aliviar, consolações a dar, desesperos a acalmar, reformas morais a operar, e aí está a sua missão. Então, percebamos que o verdadeiro espírita, ele não pode ter preconceito.
de nenhuma natureza. O verdadeiro espírita, ele não pode ser armamentista, defender o uso de armas. O verdadeiro espírita, ele não pode ter, dentre os preconceitos quanto às minorias. O verdadeiro espírita, ele tem que ver em todo ser humano um irmão seu, um irmão, uma irmã. Embora isso não exclua os desafetos, que eles existem, eles são reais e fazem parte da construção do nosso viver. Mas o verdadeiro espírita, ele tem que entender que se não dá para amar no momento, se não dá para ter laços de simpatia no momento, é preciso, no mínimo, respeitar. É preciso, no mínimo, entender que aquele irmão, aquela irmã, hoje pode ser até detestável, ele ou ela pode ser detestável, mas amanhã, num futuro que pode ser num futuro que pode ser rápido, num futuro que pode ser logo ali, como se diz, num futuro que pode não demorar muito tempo, ou mesmo que seja num futuro que demore milênios, mas um dia o detestável, a detestável de hoje irão nos abraçarmos. Nós iremos nos abraçarmos, consertando aqui o português, nós iremos nos abraçarmos fraternalmente com todo o amor do mundo, com essas pessoas que hoje pode ser que nós não gostemos nem um pouco. Então é o amor, é a caridade, que é a expressão vívida do amor. É você fazer o bem, é enxugar lágrimas. E não concorrer para o caos, e não concorrer para a separação, e não concorrer para o fundamentalismo, e não concorrer para o fanatismo, quer seja religioso, quer seja político, quer seja filosófico, quer seja científico, quer seja ideológico. O fundamentalismo, o fanatismo nunca levou a nenhum tipo de benefício. Nenhum mesmo. É muito importante entender isso. Então a doutrina espírita é extremamente importante, é até mais que importante, ela veio a isso, a nos renovar intimamente, a nos renovar moralmente, a tornar-nos pessoas melhores. O que é contraditório, talvez um pouco nisso, contraditório, grifo meu, eu me responsabilizo por esse termo aqui. Não é a doutrina espírita que vai conseguir fazer isso. Nenhuma doutrina consegue fazer isso. Nem Cristo consegue fazer isso. Somente eu, você, cada um de nós consegue operar ou tem o poder de operar essa mudança em nós. A doutrina pode ser a melhor, a mais eficiente, a que mais nos ensina ao bem, mas se eu não tomar a decisão, se eu não tomar a iniciativa, se eu não quiser mudar, de nada adiantará. Então, a responsabilidade de mudar intimamente para melhor, a responsabilidade é minha, é sua, é de todos nós. A doutrina espírita, aí sim, nos ajuda a compreender isso com todas as letras, com todas as expressões espirituais, naturais, com tudo que o universo ao nosso alcance tem a nos mostrar. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso de se entender. Nos dá essa perspectiva, nos dá esse desejo, essa alegria de em todo e cada dia buscarmos sermos aquele espírita acho que é a terceira categoria, né? O espírita perfeito, aquele que consegue ser isso, aquele que consegue vivenciar o bem, né? Ser uma pessoa benevolente, aquele que consegue amenizar corações aflitos, né? Ser um bálsamo que alivia aqueles corações aflitos, né? Aquele espírita que consegue consolar aquele que está passando por penúrias, né? Aquele que consegue acalmar os desesperos, aquele que consegue
realmente reformar-se intimamente e com o seu exemplo, somente com o seu exemplo, nunca com exigências, nunca com críticas, nunca com julgamentos, mas unicamente com o seu próprio exemplo. Servir de modelo para quem de repente estiver te observando. Eis a nossa missão como espíritas, eis a nossa missão como cristãos. Que maravilhoso, viu? Esse item 30 do capítulo 3, da primeira parte do Livro dos Médiuns. É algo para ficar estudando muito, por muito tempo, quem sabe para sempre. Estudar, mas com o objetivo de exercer na prática. Isso é fundamental. Eu vou encerrar por aqui a aula, né? Vou encerrar, porque depois desse item 30, nos resta refletir bastante. Bom? Foi essa então a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Beijo no coração de todas e todos. Amemo-nos como Jesus nos amou e cuidemos uns dos outros. Cuidem uns dos outros. Isso é tudo. Tchau, até a nossa próxima videoaula.